Linha Internacional. Vamos abrir a linha internacional do Jornal da Bandeirantes, gente, para falar com o professor Leonardo Trevisan, que é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Tudo bem, professor Leonardo? Um prazer falar com o senhor aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nesta manhã. Bom dia, tudo bem sim. Obrigado pelo convite. Para falarmos sobre a reunião do G20, a expectativa que temos para esse encontro que está acontecendo agora lá em Roma, na Itália. Qual deve ser o principal recado emitido aí pelas lideranças mundiais nesse momento, hein? Essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Primeiro, para eles emitirem um recado, eles vão precisar se entenderem, né? E isso não é uma coisa muito fácil. Eles têm 3 tarefas, e as tarefas são bem complicadas, né? Eles têm que, de alguma forma, fazer uma discussão sobre a redução dos níveis de carbono, a pressão toda em torno da questão climática. Eles têm que fazer uma discussão bastante complexa sobre a doação das vacinas, né? Há uma previsão de estabelecer 70% da população vacinada mundial, né, até metade do ano que vem, e isso é uma discussão que talvez seja mais complexa para eles chegarem a algum acordo. Quais são os termos, como é que eles vão conseguir organizar a recuperação da economia mundial, tanto em termos econômicos, propriamente ditos, como sociais. Professor, bom dia, obrigado por atender o nosso convite aqui. Vou começar pelo segundo item, a questão das vacinas, né? Essa pretensão de vacinar 70% da população. Isso vai ser um dos temas, como o senhor destacou, e aí eu fico pensando como é que o mundo vai encarar o nosso presidente Jair Bolsonaro, que confessadamente não se vacinou, passou por um constrangimento recente, naquela reunião da ONU, com o primeiro-ministro britânico, aquela cena constrangedora para todos nós. Como é que o Brasil vai se posicionar nessa discussão, particularmente em relação à vacina, professor? Olha, essa talvez seja uma das perguntas mais complexas para a diplomacia brasileira, né? Porque a atuação do presidente não está restrita exclusivamente à questão da vacina, né? Ele tomou algumas atitudes em relação ao processo de saúde que marcou muito a questão dos protocolos da Organização Mundial de Saúde, da OMS, né? A vacina, como você disse, com a situação toda complexa em torno da vacina no episódio da ONU, no episódio de Nova York, ele já posicionou o Brasil. A reação foi mais ou menos imediata, como se viu no encontro seguinte com o Boris Johnson, né? O mundo ficou meio surpreso com aquela reação, porque não é uma reação comum, mesmo para líderes que têm a mesma visão política que ele. Os líderes da Europa do Leste, que têm visão política parecida, não deixaram tão claro, não tomaram essa decisão com esse formato. Por que não fizeram isso? Porque isso prejudica basicamente todas as negociações internacionais, inclusive até mesmo as negociações em torno de abertura para o turismo. Na prática, isso significa danos econômicos, né? E é por isso que mesmo outros líderes que têm a mesma posição que o presidente Bolsonaro tomaram a cautela de não torná-la muito pública, porque sabem exatamente o custo econômico que esse tipo de demonstração provoca. Professor, a ausência presencial de China e Rússia tem um significado especial nesse encontro? Boa pergunta. Eu acho que essa é a pergunta talvez bem consistente sobre o encontro, né, Pedro? A principal situação que os dois enfrentam, tanto China como Rússia, é a reação em relação à redução dos níveis de carbono. Se nós olharmos com alguma calma, o fato pelo qual o Vladimir Putin deixou de ir é uma palavra só e ela é bem clara: petróleo, né? Ele sabe perfeitamente que há uma pressão internacional, principalmente sobre a Rússia, para que ela aumente um pouco a quantidade de petróleo explorado e entregue, porque isso reduziria um pouco a pressão dos preços. Exatamente por essa razão, Putin manteve uma certa distância da presença física, exatamente para não
aumentar essa pressão em relação a essa decisão. Quanto à China, a China teria um problema muito sério, porque a China enfrenta uma crise energética e a crise energética dela exigiu, de alguma forma, que ela religasse, que ela usasse novamente usinas de carvão, que é praticamente, já é quase 70% da produção de energia elétrica na China, com alto índice de poluição. A gente não pode negar, não pode esquecer que a China é responsável hoje, é o país que mais, em termos de efeito estufa, é o país que tem a maior colaboração, é quase 24% do total é China. Né? Exato, e dessa parte, a maior motivo é carvão. Então, por esta razão, o Xi Jinping também, de alguma forma, tomou o mesmo caminho de Vladimir Putin, reduziu as tensões com a não presença. Há outros fatores, mas esses dois são os fatores mais fortes que explicam a ausência de um e de outro no encontro de Roma. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirante Gente com o professor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, o senhor falou da questão da vacina, que vai ser motivo de discussão no G20, e também citou a redução de carbono, né? Se eu não estou enganado, o compromisso do Brasil, oficial pelo menos, é reduzir em 37% a emissão de carbono até 2025 e zerar até 2050, e ainda zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, o que claramente ficou só no papel, né? Não há a menor perspectiva da forma que seguimos aqui de alcançarmos nem metade disso. O que pode sair de bom nesse aspecto em relação à redução de carbono? Algum documento deve ser assinado pelas lideranças todas. Isso, eventualmente, uma decisão no G20 pode motivar, pode inspirar o governo brasileiro de alguma forma para que a gente tente alcançar pelo menos parte dessa promessa feita, professor? Olha, essa questão é grave porque quando nós olhamos para as promessas brasileiras, todos os outros países reduziram as suas promessas, fizeram isso exatamente para tentar aproximar alguma realidade daquilo que estavam prometendo. Não foi o caso do Brasil. O Brasil reduziu de 2060 para 2050, quando todos os outros países fizeram reduções para 2040 e 2035. É claro que tudo isso são manifestações de vontade. Ninguém pode precisar exatamente que vai conseguir alcançar, mas a dimensão da vontade já ajuda muito para que você tenha uma aceleração dos programas internos. É aqui que está o nosso problema. Né? Fazer promessas tão longínquas, fazer promessas tão lá na frente, adia um pouco o nosso próprio mecanismo interno. Para um país que está numa situação tão complexa como a do Brasil, e o que aconteceu o ano passado é talvez o dado mais forte, quando o mundo inteiro teve uma redução do efeito estufa de 7% na média dos países. Por quê? Porque teve pandemia, porque tudo parou, porque se parou de emitir. O Brasil, que também enfrentou pandemia, evidentemente, no ano passado, em vez de ter uma redução na emissão de carbono, saltou 9%. Eu vou repetir, quando todos os outros países diminuíram 7% na média emissão de carbono, porque poluíram menos por causa da pandemia, o Brasil aumentou para 9%. A tua pergunta óbvia, né? Qualquer pessoa pergunta, por que fez isso? A resposta está na tua expressão bastante clara, desmatamento. Né? Nós fizemos, de alguma forma, no ano passado, um desmatamento tão acelerado que implicou nesse dado. É claro que uma coisa como essa vai ser literalmente apresentada para o Brasil, cobrada para o Brasil pelos outros líderes, para que o Brasil acelere os seus programas de melhoria de emissão de carbono. Nós, em vez de nos apresentarmos como uma espécie de aquele que está interessado como o mocinho da fita, nós estamos nos apresentando como o vilão da fita. Não é um bom sistema para negociação internacional, sem dúvida nenhuma. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que vai além da discussão técnica dos países se posicionando, e a gente sabe que todos têm os seus interesses, né? Todos têm interesses, ninguém está lá defendendo a preservação do clima por
convicção. Alguns deles nem têm essa convicção, mas são interesses, é dinheiro, é muito recurso envolvido, são negócios que podem acontecer ou deixar de acontecer se você desmata mais ou desmata menos. Mas eu queria entender do senhor a postura quase infantil das nossas autoridades. Então a gente vê o presidente Bolsonaro simplesmente se esquivando de participar da cúpula do clima, o que por si só já é simbólico. Aí ele, na Itália, sai na embaixada do Brasil pela porta dos fundos, vai comer salame num restaurante, não que não possa, mas isso me parece que fragiliza a imagem da nossa autoridade máxima. E aí o vice-presidente que ficou aqui no Brasil, o general Mourão, diz que ele não vai na cúpula do clima porque ele vai ser apedrejado. Para além das convicções que movem as nações, essa postura infantil, pouco cuidadosa, para dizer o mínimo, das nossas autoridades, que tipo de prejuízo ela provoca para uma nação como o Brasil? Olha, quando nós olhamos para isso, a sua expressão eu não posso discordar, né? Não tem como discordar, né? É uma atitude um pouco infantil. Ela às vezes chega a ser ingênua em relação àquilo que necessariamente seria uma atitude sensata, né? Mesmo que outros países, eu repito, mesmo outros líderes que têm posição política parecida com a do presidente Bolsonaro, eles têm uma atitude mais cuidadosa. O alvo é esse que você falou. Isto vai significar problemas econômicos. A pergunta que não quer calar é óbvia. Se vai significar problemas econômicos, por que é feito? Não é? Talvez aí nós temos que chamar os cientistas políticos para nos explicarem, né, que o presidente prefere falar para o seu público interno, ele prefere falar para aqueles que já estão convencidos, e não falar para o país todo, e muito menos para a comunidade internacional. Ele faz um discurso para o seu público, para aqueles que gostam dele, e isso, de certa forma, tem um alvo político definido, a próxima eleição e tudo mais. Esses objetivos são pequenos em relação ao que está em jogo. É evidente, é o que você disse. Né? Nós temos aí uma situação, é uma escolha entre objetivos menores e objetivos maiores. A escolha, quando nós falamos disso, nós estamos falando na cúpula do clima, nós estamos falando de uma possibilidade de captação um processo de captação em torno de 100 bilhões de dólares só em crédito de carbono. Nós estamos falando na abertura de negócios internacionais dos mais variados. Nós estamos falando da imagem dos produtos brasileiros nas negociações que estão óbvias em todo o mundo, no acordo do Mercosul, União Europeia. Tudo isso é danificado por uma exposição feita dessa forma, um pouco atabalhoada e um pouco ingênua em relação aos resultados que isso provoca. Né? Eu insisto, quando nós perguntamos, por que é feito, talvez as razões estejam mais na proximidade das eleições, num olho direto no seu público, no público que gosta desse tipo de manifestação, e não, em geral, naquilo que são os interesses do país. Professor Leonardo Trevisan, da SPM, muito obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Boa sorte aí para o senhor ao acompanhar a cúpula do G20. Claro, vamos trazer mais informações aí ao longo do fim de semana para os nossos ouvintes. Um grande abraço, viu? Obrigado a vocês pelo convite, Pedro. Muito gentil. Um abraço. Um abraço.